Salve, galera! Thiago Barbieri, mais uma vez aqui com vocês e Luciano também para falar de mais um cão centrado no assunto. Qual é o nosso tema de hoje, Luciano? Reatividade, tema atual. Todo Tema mundo só fala, atual, todo mundo fala. todo mundo desesperado com os cães reativos, todo mundo morrendo por causa disso. É uma das coisas mais atuais, né? E é Tanto quanto para treinar, né? uma das maiores demandas, né, que a gente tem. Pois Mas é. antes da gente entrar especificamente no tema de hoje, né, lembrando os nossos recadinhos sempre, se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, podem se inscrever, aciona o sininho aí de notificação, compartilha para a galera. Lembrando também sempre que o nosso conteúdo, né, os quadros, né, do Cão Centrado no Assunto, serão disponibilizados também no nosso canal no podcast Cão Centrado no Ar, que você encontra aí nas principais plataformas de podcast. Temos também nosso Instagram, @cãocentrado, e onde você tem todas as informações, vídeos de treinos, textos, enfim, bastante conteúdo que a gente tem produzido. Mas antes, né, da gente entrar de cabeça no assunto, roda a vinheta. Foi. Torcendo para o Wi-Fi segurar a nossa gravação agora, vamos entrar no assunto reatividade, que é um tema bem complexo, como o Luciano já falou, e um tema que é um pouco de continuidade aí do episódio anterior que a gente gravou sobre cães sensíveis. Porque, normalmente, quando um cão é muito sensível a alguma coisa, ele acaba ficando reativo naquela situação quando ele é exposto a esse estímulo. Então, antes da gente começar, Luciano, vamos dar uma definição para a galera, né? O que seria a reatividade? Porque todo mundo fala assim, o meu cão é reativo, pronto, o meu cão é super agressivo, pronto. O cachorro, né, vamos com calma, porque não é 24 horas assim. Vamos lá, Pois Luciano. é. Então, de um jeito bem simples, que todo mundo entende e funciona, é que seria uma reação exagerada em relação a algum estímulo. E aí, quando é reação exagerada, não significa que seja sempre apenas algo relacionado à agressividade. Pode ser qualquer coisa muito exagerada em relação a um estímulo. E aí não tem muito limite, assim, né? Mas geralmente, o senso comum das pessoas, quando fala reatividade, o pessoal pensa em cachorros que latem, que rosnam, que tentam atacar alguém ou alguma coisa. Mas não é só isso, né? Mas no geral, até no meio do adestramento, acabou virando, sabe, tipo Bombril, assim, que Gillette, sabe? Reatividade ficou associado a isso. Um Mas, termo. mas é assim mesmo. Mas todo mundo entende e que é mais associado a isso, mas não é necessariamente apenas isso. Mas vamos lá. Exatamente. Então, só para exemplificar isso que o Luciano falou, né? Então, o cachorro que fica muito eufórico quando vê o dono, é uma reação excessiva, é uma reatividade. O cachorro que faz xixi quando a pessoa chega em casa, é muita alegria, muita ansiedade, é um tipo de reatividade. O cachorro que late muito para o portão, é um tipo de reação excessiva. O cachorro que é agressivo com outro cão, enfim. Então, são vários tipos de reatividade, né, dentro do conceito, né, de uma reação excessiva a um estímulo, mas aqui hoje a gente vai falar especificamente na agressividade, que é a preocupação de muitas pessoas. É uma demanda que existe bastante grande e que a gente tem visto cada vez mais, né, principalmente nas grandes cidades, onde as pessoas têm as suas rotinas de trabalho, ou tinham, né, até a pandemia, muito atribuladas, o cachorro não tinha muito tempo com a família, não tinha um período de socialização muito bem feito, enfim, e acabava não sabendo como interagir ou como reagir a determinadas situações, e aí ele acaba descontando ou se aliviando de uma maneira que para a gente
não é muito legal, né? O cachorro latir ou avançar e morder, enfim. Isso depois que a gente ignorou muitos sinais corporais de desconforto dele. Pois é. Então, é sempre começa por insegurança, né? Como você falou, cães sensíveis, cães inseguros, e aí tem dois caminhos aí. A falta de um trabalho de socialização bem feito, ou o excesso, né? Aquela exposição excessiva para situações que o cachorro não consegue lidar também, são uma causa muito frequente para esse tipo de reação exagerada, reatividade. Então, e eu ouso dizer que eu tenho visto mais o excesso do que a falta no dia a dia, com casos mais graves, com cães reagindo com mais agressividade. Normalmente é mais o excesso, situações que o cachorro não sabe lidar, que ele é exposto de maneira recorrente, e aí ele não tem outra opção a não ser reagir de uma maneira meio exagerada. Para nós, para as pessoas, mas para ele talvez seja a única solução naquele momento, e aí vira um meio dele lidar com aquela situação, para ele sair daquela situação, né? E isso vira uma bola de neve, se não for trabalhado, sem fim, né? Chega uma hora que o descontrole toma conta, assim, de verdade. Exatamente. E o que o Luciano fala, a gente vê muito, assim, nos parques, nos cachorródromos, enfim. As pessoas querem fazer de qualquer jeito com que o cachorro vá e frequente um lugar desse e interaja com todos os cães possíveis. A gente já falou um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de socialização, que não é dessa maneira que é a ideal para você iniciar a socialização de um filhote ou apresentar o mundo para ele. E as pessoas acabam recorrendo ou recaindo nesse mesmo erro depois quando o cachorro é adulto, e aí a pessoa acha que soltando o cachorro num parque ou num cachorródromo onde está cheio de cachorros, ele vai acabar aprendendo de alguma maneira a interagir e deixar de ser agressivo. E aí é o problema que vai se agravando, né? Vira uma bola de neve. Pois é. E a gente pode separar, né, Luciano, assim, dois pontos principais dentro da reatividade barra agressividade, né? Quando a gente tem a agressividade direcionada a pessoas e quando a agressividade é direcionada para cães. Dentro do nosso trabalho, existe diferença na condução desses dois casos? Como que a gente pode fazer da melhor maneira com que as pessoas entendam a exposição gradual, os treinos, enfim, reagindo moderadamente com cães ou reagindo mais efusivamente com pessoas, ou vice-versa? A abordagem do treinamento não muda muito, porque as causas, as motivações geralmente são as mesmas. O que eu vejo é que é muito mais fácil lidar com a reatividade relacionada a pessoas. E você consegue que a, entre aspas, vítima participe ali e sabendo o que está acontecendo. E ela facilita todo o trabalho. Quando é contra o cão, você vai ter que ter um cachorro ali envolvido que não sabe o que está fazendo e não necessariamente ele vai te ajudar ou vai facilitar as coisas, né? A não ser que o cachorro seja um santo, e tem alguns que são anjinhos do céu, né, que nasceram mas geralmente essa é a maior dificuldade, a maior diferença que eu vejo, mas a abordagem, o treinamento, como é feito, é parecido, né? E existem várias técnicas, né? Assim, a gente não vai entrar aqui no detalhe de cada uma delas, mas, por exemplo, existe o BAT, né? Existe o Click to Calm, existe o CAT, existem outras formas que a gente trabalha, mas, de uma maneira geral, é sempre buscando uma aproximação gradual diante daquele estímulo que o cachorro não consegue suportar, né? Então, a gente trabalha abaixo do limite, do limiar, né, de tolerância do cachorro, para que ele vai, aos poucos, ganhando mais condição de aproximar e de aumentar essa interação com um determinado estímulo.
E quando a gente está falando da agressão de cães para pessoas, a gente tem, de uma certa forma, como o Luciano disse, algumas ferramentas de comunicação extra com a outra pessoa que a gente consegue orientar melhor. E quando a gente está falando da agressão direcionada para outros cães, nem sempre a gente tem essa possibilidade, porque o terceiro cão envolvido na situação ali, a gente não tem o menor conhecimento, a gente não sabe, muitas vezes, né, quem é o dono, o que está fazendo, qual é o histórico daquele cachorro. Então, a gente tem uma preocupação muito maior nessa aproximação, né? Então, você, antes de colocar o cachorro que é reativo num parque cheio de outros cães que, teoricamente, não são reativos, a gente vai trabalhar dentro do parque, mas a uma distância de 20 metros, o cachorro só observando a movimentação dos outros, o cachorro sempre na guia, de preferência com focinheira. Então, aí é preciso também um trabalho prévio para que o cachorro esteja acostumado com todo esse equipamento de segurança, tanto a focinheira, quanto a peitoral, quanto a guia, e trabalhar para que ele esteja tranquilo naquele ambiente. Então, o foco inicial não é que ele vai e seja o melhor amigo de todos os cães, ou de todas as pessoas que estão ali, mas que ele esteja presente no mesmo ambiente de uma maneira confortável para todo mundo, e que ele fique tranquilo quando é exposto a essa aproximação. Basicamente, a gente vai criar maneiras de expor ele às situações que ele até então não conseguiria lidar, mas de maneira programada e pensada para que ele consiga lidar de uma maneira tranquila. E todas aquelas sensações, aquilo que ele sentia anteriormente, gradualmente vai deixando de sentir. Então ele vai mudando a maneira que enxerga a situação. Então, o que deixava ele desconfortável, com medo, aos poucos não vai fazendo mais esse efeito. E ele vai lidando cada vez melhor, e aí gradualmente a gente consegue aproximar, aumentar a intensidade do estímulo, e até que chega um momento que ele acha tudo normal, o mais normal possível, e não tenha que ter essa reação exagerada da reatividade. É simples a ideia toda, é simples, mas a execução ela tem que ser muito bem pensada, tem que ser tudo programado, tudo planejado, porque o treinamento correto, ele não expõe o cachorro em nenhum momento ao limite dele que ele exploda, ele lá vai latir, vai ter a reação. No mundo perfeito, no treinamento perfeito, durante todo o processo ele não vai ter essa reação exagerada em nenhum momento. Claro que acontece, o treinador também é humano, ele vai ter dificuldade muitas vezes a sentir qual que é esse limite, o limiar do cachorro e tudo mais. Mas o ideal é, quanto menos vezes ele tiver essa reação exagerada durante o processo, mais fácil vai ser para ele superar tudo isso. Né? Diferente do que é o adestramento que não é o adequado, que expõe o cachorro de maneira exagerada ao estímulo, né? Coloca ele lá em cima e vai punir o cachorro cada vez que ele tem essa reação exagerada. Então, assim, são caminhos totalmente opostos, né? E com resultados totalmente diferentes também. Isso é importante dizer, porque uma coisa é você, com calma, de maneira gradual, mudar a maneira que o cachorro enxerga uma situação e ele não se incomodar mais com aquela situação de verdade, e outra é o cachorro simplesmente não ter uma reação por medo de passar por uma situação que seja dolorosa para ele. Então, ele tem a vontade de fazer, mas não faz por medo. O outro, a gente não sente mais essa necessidade de atacar, de latir, ou seja, o que ele fazia. Então, são dois caminhos opostos e é importante tocar nesse assunto, porque as pessoas, por conta própria, ficam colocando o cachorro muito, expondo o cachorro em situações que ele não sabe lidar para tentar resolver e, na verdade, vai piorando. E
muito importante mesmo esse ponto que o Luciano tocou, até porque, como ele sempre fala, né, no mundo ideal, a gente vai fazer uma sessão de treinamento com um cachorro que está com um problema de reatividade, né, e aí é importante dizer que o cachorro reage naquela situação, naquele contexto, né, e a gente não pode rotular o cachorro como agressivo 24 horas, né, ou reativo 24 horas. E quando a gente vai fazer os treinamentos assim, e começa a fazer os treinos externos, porque primeiro a gente constrói uma base de comportamentos dentro de um ambiente controlado, de preferência dentro da casa onde o cachorro vive, e a gente vai fazer os treinos externos, é importante que a gente, enquanto profissionais, a gente tenha consciência de que você não vai ficar uma hora inteira treinando com o cachorro na rua, né? A gente já conversou sobre isso também algumas vezes. Existem sessões que você faz 10 minutos já é muito, né? Então você tem que ter essa condição e essa observação de maravilha, pô, deu certo agora, o cachorro ficou legal, eu me aproximei, consegui ganhar um pouco mais de terreno do que eu tinha no treino anterior, maravilha, o cachorro não reagiu, vamos embora, né? Mas a gente às vezes cai na tentação de, pô, vou tentar mais um pouquinho, né? Pô, ele está reagindo bem, vamos lá, vamos de novo, né? Isso às vezes acaba provocando erro, né? E aí porque o cachorro já está saturado ali naquela informação naquele momento, já teve o nível de estresse que ele tolerava e quando ultrapassa esse limite acaba não sendo produtivo, né? Isso aí. Essa é a tendência humana, né, de querer resolver as coisas muito rápido. E não só do tutor do cachorro. Às vezes a gente faz isso sem perceber, né? O próprio treinador, o adestrador. Então, isso é uma coisa para se pensar realmente. E sempre quando a gente trabalha com situações que geram um alto grau de estresse para o cachorro, que é essa situação, ele não está reagindo dessa forma porque ele está feliz, é porque tem um incômodo acontecendo ali, ele está incomodado com a situação. Então, o menos é mais nessas situações, né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que, é melhor a gente demorar mais, ter um bom resultado, do que acelerar e fazer a coisa mais ou menos. E, sabe, aquela coisa meio empurrada ali de qualquer jeito. Sim. Então, a repetição e não ter pressa. Claro que precisa avançar, é sempre importante, não estancar em um ponto no treinamento, mas também não pode correr demais. Por isso a necessidade de um profissional que saiba o que está fazendo, para ele saber esses momentos de avançar, o momento de voltar atrás. Muitas vezes a gente precisa regredir um pouquinho o treino, porque se sentir que não vai evoluir naquele ponto. Isso tudo é importante para que o objetivo final seja alcançado. No final das contas é isso. Com o mínimo de estresse possível para o cachorro, respeitando sempre a individualidade dele e as limitações dele, mas sempre buscando o objetivo. E aí vem uma pergunta, né, que o pessoal sempre faz para a gente, quando a gente coloca algum treino de reatividade ou faz alguma postagem em relação a esse tema, enfim. Quando as pessoas nos procuram, é sempre assim, quanto tempo demora para resolver o problema do meu cachorro, que é agressivo? Então, é uma resposta, é uma pergunta que não tem resposta, na verdade, né? Existem casos que você fica alguns meses, existem casos que passa de ano o treinamento, depende muito do objetivo final que você quer. Se você quer simplesmente que o cachorro tolere um passeio dentro do parque sem ter interação, mas também sem atacar ninguém, beleza. Ou se você quer que realmente ele seja exposto, vai brincar com todo mundo e fique solto, enfim. São outros critérios que você vai trabalhar, né? E o tempo vai depender muito do indivíduo, né? Tem cachorros que já têm um histórico muito grande, às vezes de anos, né? Em que ele tem
uma resposta muito rápida de reforço quando ele ataca, né, e ele consegue afastar o estímulo que é aversivo, que é negativo para ele. Então, para você reverter, eu sempre faço um paralelo com conta bancária, né? Se você tem um saldo negativo no banco de 100 mil reais, você não vai pagar essa conta tão rápido, né? A menos que você seja um milionário, mas em condições normais, né, nós seres humanos, é um saldo muito alto. Se você tem um saldo negativo de 100 reais, a chance de você pagar ele mais rápido é maior. E aí você conseguir reverter essa situação mais rápido. Então, existe uma série de pormenores nas questões envolvendo os treinos que, por isso que cada treino é individualizado. Então, existe a característica genética do cachorro, né? Existe o histórico genético, alguma predisposição a certos tipos de comportamento de algumas raças, algumas que latem mais, algumas que têm alguma predisposição a morder, algumas que têm uma predisposição a brincar de uma maneira mais efusiva, que pode gerar uma reatividade, uma agressividade de um outro cachorro. Enfim, existe essa predisposição genética, existe o ambiente, que é fundamental, né, o quanto que o ambiente interfere no cachorro, e existe o tempo em que nós, seres humanos, que estamos convivendo ali naquele processo, entendemos todo esse contexto para dar a ferramenta para o cachorro. E aí, quando eu falo seres humanos, estamos incluídos nós, os treinadores, mas principalmente os tutores, né, que vão conviver com o cachorro 6 dias e 23 horas da semana sem a gente. E a gente vai participar 1 hora da semana com eles, seja nas aulas online ou nas aulas presenciais. Então, todo esse contexto faz a diferença no tempo que a gente vai ter um retorno ou um resultado mais consistente de um treino de reatividade. Mas, em geral, eu sempre falo que é a médio e longo prazo. Não existe fórmula mágica ou receita de bolo que vai resolver o cachorro deixar de ser agressivo com 2 ou 3 aulas, não é isso, Luciano? Não, sem chance. Porque na maior parte do tempo, isso não surgiu do nada também. Isso vem acontecendo, crescendo ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que surgiu assim, ele viu um cachorro que não gostou e pronto, começou a atacar todos os cachorros. Pode acontecer um trauma muito grande e a partir desse trauma, mas no geral é uma construção. A coisa vai acontecendo, ele vai sendo exposto a situações, ou a falta de exposição também, que ele não aprende a lidar com situações. Isso vai acontecendo muito durante algum tempo, até ele ter essa reação exagerada. Então, obviamente, a gente não vai reverter isso também só porque ele vê a gente com a camiseta escrita adestrador. Não é assim que funciona. Com certeza. Porque se fosse assim, a gente estava milionário. Mas não era. Tem que falar e fazer aula pra caramba. É assim. Com certeza. Mas assim, é um trabalho que tem resultado e a gente enxerga o resultado, as pequenas melhorias com rapidez. Isso é importante falar. Não é que assim, não acontece nada durante meses e de repente melhora. Vai melhorando gradualmente. Assim, a pessoa vê que tem um avanço ali. Então é dessa forma. Não melhora de uma vez, mas é uma melhora constante. Perfeito. E é justamente isso. Eu sempre dou como exemplo, inclusive está no nosso YouTube, aqui tem a playlist de treinos, se vocês procurarem lá, tem a história da Luna, que é uma ex-aluna minha, uma Border Collie, que ela teve um histórico muito grande de reatividade com pessoas e com cães. Ela havia passado por 2 adestradores tradicionais que usavam dessas técnicas de inserção de aversivos, né, de desconforto, ou enforcador, enfim, coisas que a gente é totalmente contra. E aí, quando eu comecei o trabalho com ela, o primeiro mês inteiro de aula, eu fazia da porta do apartamento, orientando o dono com ela na guia.
Ou seja, eu fiquei um mês sem conseguir chegar perto do cachorro porque ela tinha vontade de vir me morder. Ela não suportava a minha presença ali. Já era um estímulo muito grande para ali. Depois desse primeiro mês, a gente conseguiu estar fazendo treinos na garagem, enfim, onde eu fui me aproximando aos poucos, gradativamente. Aí a gente conseguiu que eu tivesse o primeiro contato com ela, físico, depois de um mês que a gente já estava treinando. Então, imagina o quanto que essa cachorrinha sofreu de traumas, né, de frustrações, a ponto de não conseguir chegar perto de uma pessoa diferente dentro da casa, porque a vontade dela é atacar e morder, né? Então, a gente conseguiu reverter isso depois desse processo, e ao longo de todos os meses que a gente fez as aulas, assim, houve uma evolução muito grande, a ponto da gente encerrar o processo de aulas com ela, jogando bola no Parque Ibirapuera, eu, o dono e ela, a gente jogando bola e as pessoas correndo ao redor e brincando, e ela bem tranquila e ignorando completamente os outros, né? Claro que existia ainda uma questão de interação com outros cães que precisaria ser trabalhada ainda, mas os tutores não quiseram dar ou não puderam dar continuidade ao treinamento, mas o quanto que a gente já conquistou de avanço ali foi fundamental para eles. Eles já estavam assim, porque até então eles não conseguiam ir ao Parque Ibirapuera andar de fim de semana porque a cachorra avançava em todo mundo. Então a gente já teve um resultado assim muito grande, muito bonito, sem respeitando sempre os limites dela de evolução. Mas como o Luciano disse, de maneira devagar, mas constante. E existem casos que a evolução é rápida, porque varia muito de um caso para caso. Vou dar um exemplo do Lorde, um vira-latinha, que a tutora mora numa região muito movimentada, próximo de uma estação do metrô, no centro da cidade. Então, os horários que ela costumava passear com ele, horário de muito movimento, e ele atacava as pessoas na rua. Criança, não tinha critério, assim, gente, ele atacava. Pequeno porte, mas morde e machuca. Então, foca também com o cachorro, mas o foco inicial, que era mais urgente e mais arriscado, né, era com pessoas. E ele teve uma evolução tão rápida, que coisa de... acho que em 2 meses ele já passeava tranquilamente na rua, sem se importar com as pessoas. E chegando ao ponto de um momento que foi meio inesperado, eu não achava ainda que era o momento, mas ele foi pedir carinho para uma pessoa na rua, e a pessoa fez carinho nele e tal, e aí acabou o treino nessa hora, né? Assim, beleza, vamos voltar para casa agora que tá ótimo. Você vai embora com o diploma, né? E depois teve uma situação com esse mesmo cachorro, que ele estava na casa da filha dele, e aí um amigo nosso, o Vitor, que é adestrador, que treina o cachorro da filha dela, ia levar o Joaquim, que é o filho dele pequeno. E o Lorde, tinha muito problema com criança. E eu fiquei inseguro com a situação, confesso. Eu falei, nossa, será? E ele depois me mandou foto e tudo, que ele reagiu perfeitamente, interagiu com o filho dele, ficou tranquilo, e eu fiquei muito feliz. Claro. E é isso, assim, tem casos, e não dá para comparar com o cachorro do amigo, do vizinho, do parente. Cada um vai reagir de uma maneira, o treinamento de cada um é individual, tem seus detalhes. Alguns reagem muito rápido, respondem muito rápido, outros precisam de mais tempo. Tem todo o histórico, como o Thiago falou. Então é isso aí, mas é treino. É treinar, ser consistente, ser paciente, ser persistente, e as coisas evoluem sempre. Com certeza. Bom, galera, por hoje a gente vai encerrar aqui o nosso concentrado no assunto. Reatividade é um tema que dá para a gente ficar 5 horas falando e ainda não vai ter
acabado o assunto. A gente promete retomar esse tema, porque tem outras questões que a gente pode abordar, mas acho que hoje a ideia era trazer essa noção para vocês da importância do trabalho do adestramento positivo para trabalhar com a reatividade, né? Porque, como o Luciano disse, existem outras técnicas que o cachorro pode até responder ali na hora e parar de atacar naquele momento, porque ele está sendo intimidado ou ele tem medo de alguma reação, mas a consequência no longo prazo é muito pior, né? Inclusive do cachorro voltar essa vontade de atacar para o tutor, que não vai ter a mesma habilidade do profissional para aplicar essas técnicas desconfortáveis, para se dizer o mínimo, né? Então, acho que a ideia de hoje era mostrar que existe, sim, um trabalho de excelência e de muito resultado com cães de reatividade / agressividade, quando a gente trabalha respeitando o limite do cão, respeitando o histórico dele, respeitando a individualidade dele e buscando sempre técnicas positivas. Então, a gente agradece aí. Luciano, quer se despedir da galera com a sua mensagem final? Valeu. E é isso aí, respeito sempre e treinar, melhorar, sempre pensar em tornar a vida do bichinho melhor, porque é isso, né? A gente tem cachorro para isso, para ter uma convivência perfeita entre a gente e eles. Então, fazer o melhor para eles sempre. Então, a gente tá... Claro. Com certeza. Galera, obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo Cão Centrado no Assunto. E o tema reatividade vai voltar, com certeza, porque depois que a galera também assistir, deixar os comentários aí, vão surgir novas questões e a gente vai trazer para vocês, com certeza. Grande abraço. Valeu.